Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, Excelentíssimo Sr. Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, digníssimos representantes das entidades convidadas, ilustres investigadores, membros deste Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, senhoras e senhores, começo por agradecer o honroso convite que me foi dirigido para estar presente nesta sessão solene comemorativa do 7º aniversário deste prestigiado Centro de Investigação. Tentarei não vos maçar demasiado. Embora a história não seja a minha área de especialização, nunca deixei de dedicar à investigação historiográfica uma especial atenção. E por este motivo, foi um tema da área da historiografia que escolhi apresentar, porque se cruza precisamente com a minha área de especialização. O estudo da história eclesiástica e da liturgia na Academia Litúrgica Pontifícia de Coimbra, uma instituição, um centro de estudos, de facto, de que muito pouco se fala e muito pouco conhecido. Em 1747, pela Constituição Gloria Domini, o Papa Bento XIV criou a Academia Litúrgica Pontifícia de Coimbra com 2 cátedras. Uma cátedra de liturgia, ou de sagrados ritos, e uma cátedra de história eclesiástica. Deste modo, a Academia Litúrgica Pontifícia de Coimbra foi a primeira cátedra pública de liturgia, é a primeira vez que a liturgia entra como disciplina universitária nos estudos teológicos, a ser oficialmente instituída. Estamos a falar de 22 de junho de 1747, e a segunda cátedra de história eclesiástica, uma vez que a primeira é no Colégio Romano dos Jesuítas, em Roma, criada precisamente por este Papa em 1742. Criada em 1747, esta Academia Litúrgica Pontifícia só inicia a atividade 9 anos depois, e só em 1758 são apresentados os estatutos que devem reger a sua atividade. A criação desta Academia só se compreende no contexto histórico do Iluminismo, que dedicou especial atenção à educação e formação quer do homem, quer do cidadão, quer em âmbito eclesial dos ministros da Igreja. A nível de estudos teológicos, as universidades, que seriam os normais centros de formação superior, mostraram-se inicialmente muito reticentes na adoção de novos métodos e de novas áreas de estudo, fruto da especialização da teologia e do crescente aumento da importância da chamada teologia positiva, isto é, uma teologia muito mais atenta à história e ao estudo das fontes. A teologia escolástica imperava ainda nas faculdades teológicas, apesar da sua evidente decadência. O fenómeno, porém, era mais global. A maior parte das universidades da época só muito lentamente conseguiu acompanhar a evolução das ideias. Entretanto, dada a lentidão com que as universidades se mostravam receptivas às novas ideias e à renovação do saber, os estudiosos recorriam sobretudo à criação de academias para o estudo de uma determinada área ou matéria de conhecimento. De tal modo, o fenómeno se expandiu por toda a Europa, a partir de 1700, que o século XVIII ficou designado como a Era das Academias. Estas academias, que funcionavam paralelamente às universidades, desenvolveram-se a partir do modelo das academias italianas do Renascimento. De um modo geral, este tipo de associações dedicava-se exclusivamente à investigação e ao estudo, mas não ao ensino, o que as distinguia claramente das universidades. Esta era das academias terminará com a Revolução Francesa. Note-se que na Academia Pontifícia de Coimbra, de que me ocupo, esta distinção vai-se esbater, porque é uma academia vocacionada para o estudo e investigação, sem dúvida, mas ao mesmo tempo também para a lecionação. E esta é uma novidade desta academia. Este movimento de academias teve evidentes consequências para a renovação das instituições universitárias. A renovação que introduziram nas diversas áreas do saber
provocou uma progressiva mudança de mentalidades e influenciou os decisores políticos a implementarem as necessárias reformas universitárias. Assim, paulatinamente, as universidades começaram, sobretudo a partir de 1750, a transformar os currículos e a abrir-se a novas ideias, muito por influência ou mesmo por imposição direta do Estado, como acontece em Portugal com a reforma pombalina da universidade. É precisamente neste contexto que surgem os primeiros projetos de criação de instituições para o estudo dessa nova área da teologia, que é a liturgia, em estreita dependência dos estudos de história. Compreensivelmente, os primeiros projetos assumem o modelo das academias e só posteriormente a liturgia entrará nos currículos universitários como especialização teológica por intervenção do Papa Bento XIV, no caso do Colégio Romano e desta Academia Pontifícia de Coimbra, e, no caso da Universidade de Coimbra, por intervenção direta do Estado. Figura incontornável neste processo é, por isso, o Papa Bento XIV, de seu nome Próspero Lambertini, eleito Papa em 1740. Quando iniciou o seu pontificado, havia já no Colégio Romano dos Jesuítas uma corrente favorável à inclusão da disciplina de História nos currículos teológicos, mas era uma sensibilidade que se ia debatendo com resistências internas enormes, resistências personificadas no próprio geral da Companhia de Jesus do tempo, Francisco Retz. O pontificado de Bento XIV representou a ocasião propícia para a evolução dos estudos históricos no Colégio Romano, hoje Universidade Gregoriana. Era conhecida a paixão do Papa pelos estudos históricos. Aliás, o Papa, assim que é eleito, no mesmo ano da eleição, imediatamente cria 4 academias em Roma, 3 das quais dedicadas ao estudo da história. E foi este Papa que sugeriu ao geral da Companhia de Jesus, Francisco Retz, a conveniência de criar uma cátedra de História Eclesiástica e uma outra de Liturgia no Colégio Romano. A tal sugestão do Papa não terão sido alheios a alguns jesuítas que gozavam da confiança deste pontífice e que lhe terão feito sentir a conveniência de reformar os estudos do Colégio Romano, dando-lhe uma orientação mais positiva e mais histórica. Foi a sugestão papal a romper as resistências de Francisco Retz, do provincial e geral da congregação, que em 13 de setembro de 1741 comunicava a aprovação dessa Cátedra de História Eclesiástica no Colégio Romano. A Cátedra de Liturgia só mais tarde será instituída. A situação em Portugal, a situação dos estudos teológicos em Portugal, se apresenta algumas semelhanças com esta situação do Colégio Romano em Roma, tem também particularidades que devemos ter em conta. Toda a segunda metade do século XVIII ficou marcada em Portugal pela questão da reforma dos estudos, que vários historiadores consideram o mais importante ou a mais importante característica do iluminismo português. As reformas levadas a cabo pelo Marquês de Pombal foram o coroar de um processo bem mais amplo que contou também com a renovação provocada por este movimento de academias. O movimento iluminista em Portugal foi, de facto, reformista e, digamos também, pedagogista. A reformulação do ensino era a ideia e anseio que acompanhava já o reinado de Dom João V. Emblemática deste anseio é a obra publicada em 1746 por Luís António Verney e Célebre, Verdadeiro Método de Estudar. A primeira tentativa portuguesa de sistematização filosófica e didática segundo os moldes do iluminismo. A polémica suscitada pela publicação do Verdadeiro Método de Estudar serviu de impulso à renovação dos estudos teológicos. Parece que é uma das áreas analisadas por Verney, é precisamente o estado da teologia e do estudo da teologia em Portugal, ou melhor, a sua estagnação na teologia escolástica e a necessidade de reformular esse estudo teológico. Contudo, é interessante notarmos que esta renovação defendida por Verney, não começa na universidade,
mas nos colégios das ordens religiosas. E penso imediatamente nos beneditinos, nos franciscanos, com Dom Manuel do Cenáculo, mas também nos congregantes de Santa Cruz. De facto, entre as várias congregações religiosas que progressivamente manifestaram oposição a uma teologia escolástica estagnada e desejo da reforma de estudos teológicos com um recurso sistemático à história e ao estudo das fontes, conta-se a Congregação dos Congregantes de Santo Agostinho, de Santa Cruz de Coimbra. No Mosteiro de Coimbra começaram a emergir estas tendências renovadoras, que tiveram expressão particularmente significativa na criação desta Academia Litúrgica Pontifícia, com 2 cátedras novas para os estudos teológicos, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. As cátedras de Liturgia ou de Sagrados Ritos e de História Eclesiástica. Olhemos então para o processo de criação desta Academia Litúrgica Pontifícia de Coimbra. Como se referiu, foi Bento XIV que insistiu e sugeriu ao geral da Companhia de Jesus a conveniência de criação de uma cátedra de História Eclesiástica e outra de Liturgia no Colégio Romano. Entretanto, quando já funcionava a cátedra de História Eclesiástica, os congregantes de Santa Cruz de Coimbra manifestaram o desejo de que também na Universidade de Coimbra fossem criadas essas mesmas cátedras de História Eclesiástica e de Liturgia. O reformador dos congregantes, o franciscano Frei Gaspar da Encarnação, pediu, em carta datada de 28 de agosto de 1746, através do Cardeal Secretário de Estado de Sua Santidade, os serviços do jesuíta Manuel de Azevedo, então a viver em Roma, para a instituição da Cátedra de História Eclesiástica em Coimbra, como já acontecia no Colégio Romano, e para a criação da Cátedra de Liturgia, quer no Colégio Romano, quer em Coimbra. Foi por isso a pedido dos congregantes de Santa Cruz de Coimbra, e graças às diligências desse jesuíta Manuel de Azevedo, que Bento XIV criou a Academia Litúrgica Pontifícia em Coimbra. E foi explicitamente para esta Academia Litúrgica que o jesuíta Manuel de Azevedo editou as obras de Bento XIV em 12 tomos, considerando a obra do Pontífice o compêndio para o ensino e estudo na Academia. Note-se que esta edição das obras completas do Papa Bento XIV tem no frontispício sempre a indicação ad usum Academia Litúrgica Coimbricensis. Desta edição, que tem uma série de outras particularidades, algumas muito interessantes, por exemplo, o facto de ser a primeira vez que um livro tem um índice temático, isto é, não apenas o índice com a titulatura dos capítulos, mas Manuel de Azevedo tem essa ideia genial de criar um índice de matérias, que no fim de cada volume permite o acesso aos diversos assuntos estudados. Bom, adiante, portanto, essa obra, uma obra editada em Roma, mas com difusão mundial, tem precisamente esta indicação para o uso da Academia Litúrgica Pontifícia de Coimbra. Na bula de criação desta Academia, com estas 2 cátedras de História Eclesiástica e de Liturgia, o Papa sublinha explicitamente que a iniciativa não partira de si, mas partira dos congregantes de Santa Cruz, apoiados por bispos portugueses. Isto é, há um pedido dos congregantes, mas um pedido que é depois suportado por muitos dos bispos portugueses. Esta bula Gloria Domini, que criava a Academia Litúrgica no Colégio de Santo Agostinho, chamado da Sapiência ou Colégio Novo, portanto, estas instalações eram uma dependência do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Porém, não devemos descurar a ligação que este colégio, dito da Sapiência, o Colégio Novo, tinha com a Universidade. De facto, em Coimbra, à volta da Universidade, floresceram uma série de instituições similares, parte delas pertencentes a congregações religiosas e de algum modo ligadas à própria Universidade. Por outro lado, é significativo que desde 1539 os priores de Santa Cruz de Coimbra fossem os chanceleres da Universidade e que desde 1545 os mesmos priores tivessem a faculdade, por autorização da autoridade apostólica e da coroa portuguesa,
de conferirem os graus de licenciatura e mestrado em Teologia e de licenciatura e doutoramento em cânones. Isto é, havia uma ligação muito grande entre Santa Cruz de Coimbra e a própria universidade. Por isso, longe de ser uma instituição estranha à universidade, o Mosteiro de Santa Cruz, com o seu colégio de Santo Agostinho, estavam intimamente unidos, e será neste colégio de Santo Agostinho que passará a funcionar esta Academia Litúrgica. Contudo, a biblioteca da Academia, porque esta Academia estava dotada de biblioteca própria e de impressor, de casa editora própria, a biblioteca, dizia, foi instalada na biblioteca do próprio mosteiro. O Pontífice determina na criação os rendimentos que devem acompanhar a vida da Academia e confia ao Bispo Dom Miguel da Anunciação, Bispo de Coimbra, o encargo de elaborar os estatutos. Os estatutos aparecerão posteriormente em 1758. Estes estatutos deviam regular todos os aspectos do funcionamento da Academia, porém, há alguns aspectos que são claros. Primeiro, é que as cátedras da Academia começam a funcionar 2 anos antes de haver estatutos. Portanto, as cátedras não ficam dependentes nem esperam pelos estatutos, começam a funcionar e só 2 anos depois, em 1758, é que Dom Miguel da Anunciação apresenta a proposta de estatutos para aprovação. Definido o Estatuto Geral da Academia, estes estatutos determinam a sua configuração. E qual é a novidade dos estatutos? É que a Academia, para além das 2 cátedras que já estavam a funcionar, para a lecionação das quais a Academia tinha sido criada, cria também uma Assembleia de Estudiosos, uma agremiação de 50 membros que se reúnem mensalmente em congressos para o estudo da História e da Liturgia. Isto é, os estatutos dão à Academia Litúrgica Pontifícia uma fisionomia muito semelhante às academias tão comuns neste século das academias e às academias criadas pelo Papa Bento XIV em Roma. Com este número fixo, 50 académicos ou sócios reuniam-se em congressos regulares e a maior parte das informações que temos do funcionamento da Academia tem que ver com estes congressos, uma vez que as suas atas, as intervenções, foram publicadas em vários volumes das ações ou das investigações e averiguações e estudos desta Academia. No entanto, note-se que não foi para isto que a Academia tinha sido criada. Ela tinha sido criada primeiramente para a lecionação, mas posteriormente assume também esta dimensão de agremiação de estudiosos. E o motivo que moveu o Bispo de Coimbra nesta direção, é ele próprio que o diz, foi imitar essa Academia Litúrgica Romana, criada pelo mesmo Pontífice, e valorizar desta forma as 2 novas cátedras. Quando os estatutos foram apresentados e aprovados, as cátedras, como digo, já funcionavam e já havia definidos os lentes que lecionavam. Por um lado, a liturgia estava entregue a Bernardo da Anunciação e a história eclesiástica estava entregue a António da Anunciação, os 2 cónegos regrantes. Ao estabelecer as 2 cátedras, os estatutos determinavam que os seus professores fossem escolhidos, de facto, entre os monges de Santa Cruz, entre os cónegos desta congregação, e deveriam manter-se em funções durante 12 anos. Portanto, eram professores estáveis com substitutos. Não conhecemos o número dos alunos destas cátedras. Porém, Teófilo Braga, baseando-se num documento da época, afirma, e cito, que esta atividade da Academia Litúrgica foi uma das causas de se achar a Faculdade de Teologia quase deserta. Isto é, desta indicação deduzimos que o número de alunos seria elevado. Porquê? Porque os alunos fugiam da lecionação na universidade para ir assistir a estas aulas que, pelos vistos, eram novas. Como diz Teófilo Braga, deixando a Faculdade de Teologia quase deserta. Os professores, dizia, tinham a garantia de estabilidade, não podendo ser mudados antes de completar os 12 anos de lecionação, mas tinham também a obrigação de publicar em tempo oportuno
compêndios próprios para estas cadeiras. E, de facto, publicaram, por exemplo, o Lente de História Eclesiástica, uma História Eclesiástica de Portugal em 4 volumes. O Lente de Liturgia publicou o primeiro volume também num projeto de 4, mas só publicou o primeiro. Eu tinha prometido não vos massacrar demasiado, portanto vou passar à frente alguns dos aspectos. A existência desta academia, que significou de facto uma grande renovação no panorama dos estudos teológicos em Portugal, a existência desta academia, porém, foi breve. Criada em 1747 pela Bula Gloria Domini, começa a funcionar com as 2 cátedras em 1756. Os estatutos são aprovados em 1758, mas apenas 9 anos depois, a Academia Pontifícia de Coimbra é extinta por acórdão do desembarque do Paço, com data de 25 de agosto. Por este documento, o Marquês de Pombal, por meio do desembargador procurador da Coroa, Xavier da Silva, solicita a dissolução da Academia, e a justificação não podia ser mais curiosa, por não lhe ter sido concedido o beneplácito régio. Isto é, não foi concedida à Bula Gloria Domini, de criar a Academia Litúrgica, o beneplácito régio. Não deixa de ser curioso porquê? Porque quando a bula é publicada, não havia beneplácito régio. Ele surge posteriormente. Portanto, foi claramente um estratagema para justificar a extinção. E porquê? Há vários assuntos, várias motivações que justificam a extinção da Academia. Por um lado, este período da extinção, 1767, assinala o auge da política absolutista, regalista e anticorialista do Marquês de Pombal. Tinha-se verificado o corte de relações diplomáticas entre a coroa portuguesa e a Sé Apostólica, em 1760, o que deixava esta Academia, que ostentava o título de Pontifícia, numa situação de fragilidade. Por outro lado, o Marquês de Pombal manifestou progressivamente oposição ao Prior-Geral de Santa Cruz de Coimbra, Dom Francisco da Anunciação, que era, por inerência de cargo, presidente e diretor da Academia e legado pontifício. Um terceiro motivo, ou uma terceira motivação, foi a perseguição movida pelo Marquês de Pombal ao Bispo de Coimbra, Dom Miguel da Anunciação, por diversos motivos, um dos quais por ser da célebre e tristemente célebre família dos Távoras. Fora ele um dos grandes entusiastas da criação da Academia, fora o redator dos estatutos, pertencia ao número dos sócios, isto é, estavam reunidas todas as condições para se perceber que não era possível que esta Academia pudesse continuar e subsistir. Contudo, apesar da sua breve existência, a Academia significou uma lufada de ar fresco no panorama teológico português da época e terá posteriormente influência na reforma da Universidade de 1772, quer através dos professores que transitaram da Academia para a Universidade. Isto é significativo que quando se faz a reforma da Universidade se vão buscar estes professores para lecionar na nova estrutura do curso de Teologia da Universidade, quer também através de influentes sócios da Academia, nomeadamente esse sócio particularmente influente foi Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, primeiro reitor da Universidade Pombalina Reformada. Portanto, é inegável que a Academia Litúrgica, apesar da sua curta existência, influenciou de forma decisiva a reforma da Faculdade de Teologia. Criar 2 cátedras para disciplinas até aí ausentes e desconhecidas no curso regular, deu destaque aos estudos históricos considerados fundamentais em todo o curso teológico, congregou alguns dos mais importantes e eruditos estudiosos da época. Além do impacto que teve a criação da Academia no contexto teológico unibricense e da influência dos seus membros como professores da Faculdade de Teologia, de facto, houve vários membros da Junta de Providência Literária que pertenceram a esta Academia, desde o cardeal João Cosme da Cunha, que foi bispo de Leiria, a quem nós, efetivamente, não devemos reconhecer um contributo por aí além. Recordo que os historiadores, em relação
ao contributo ou à qualidade do contributo do Cardeal da Cunha. Dizem, para citar alguns deles, que, por exemplo, Zuck diz que ele era uma nulidade em termos de inteligência e, portanto, não era propriamente expectável para se culpar que viesse qualquer contributo significativo. Porém, entre estes sócios temos também, como dizia, o Francisco Lemos, que foi o primeiro reitor da Universidade de Barcelona. Apesar da existência efêmera da Academia, foi uma instituição de clara influência na renovação dos estudos teológicos da Universidade de Vinho. Falar-vos desta Academia num centro de investigações como este é significativo. Porquê? Porque ontem como hoje são este tipo de instituições, ontem esta Academia, hoje este centro de investigação, mais livres e com menos condicionamentos estruturais, podem ser fermento de renovação da investigação e do estudo. E é isto que auguro a este centro de investigação. Obrigado pela vossa benévola atenção.